Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Aquele abraço. Desejo a você muita luz e que a alegria seja perene em seu caminhar. Quero agradecer de coração as pessoas que estão participando, que estão questionando e que estão criticando. Hoje, nosso tema é sobre Conceição do Araguaia, os impactos do garimpo em Conceição do Araguaia. Conforme Luz, a história da centenária cidade de Conceição do Araguaia, considerada portal da Amazônia e centro de povoamento do sul e do sudeste do estado do Pará, conhecida também como mãe de quase todas as cidades da região, que nasceu no final do século XIX, passou por profundas mudanças a partir dos anos 50, se transformando no município de Grande Aventura, onde se encontravam empresários, forasteiros, castanheiros, seringueiros, militares, garimpeiros e tantos outros. Na visão de Silva, a nova regionalização imposta pela modernização brasileira caracterizou em Conceição o que conhecemos como os Anos Dourados, que se deu com a produção do mogno e a produção do ouro em diversas partes do grandioso município na região sul do estado do Pará. Assim, o garimpo assumiu um importante papel na viabilidade econômica da região como um todo. Entre os principais garimpos do município de Conceição, durante o processo de modernização que marcou a nova regionalização, destaca os seguintes: Garimpo do Mamão, Garimpo da Goiaba, Garimpo do Babaçu, Garimpo do Siqueiro, Garimpo do Chiqueirão, Garimpo do Ageu, Garimpo do Américo e outros tantos que movimentaram, de um modo geral, toda a dinâmica da sociedade conceicionense entre os anos 70 e 90 do século XX. Todavia, o grande garimpo que vai movimentar intensamente a região sul do Pará, na qual está inserida Conceição do Araguaia, foi o garimpo de Serra Pelada, que não fica na jurisdição de Conceição do Araguaia. Porém, esse garimpo, no final da década de 80, ele vai movimentar cerca de US$ 1 bilhão por ano na economia brasileira. É uma explosão, é um movimento. E lembrando que Conceição do Araguaia, via São Geraldo e via o sul do Pará, Conceição, a cidade velha que acolhia, é a porta de entrada para esse garimpo, pensando via Goiás. Conforme Schmidt e Ord, o garimpo deu à Conceição do Araguaia uma nova realidade, que vai substituir aquele pacato movimento que tinha o pequeno vilarejo criado por Frei Gil de Vila Nova. Desse modo, o isolamento social e econômico deu lugar à efervescência do tráfico de caminhões e automóveis que se punha em favor da chegada de migrantes de várias partes do Brasil. Com isso, a cidade se tornou um local de turismo com intenso movimento do capital e de povoamento. Conforme a sociologia, na Amazônia Oriental, o garimpo é signo da luta pela terra e da migração. Nesse sentido, Conceição do Araguaia se tornou um centro de povoamento entre 1960 e 1980, elevando sua população em 285%, quando chegou a 111 mil habitantes, que mais tarde foi distribuída com os municípios criados em seu território. O garimpo, como aspecto da colonização do município de Conceição do Araguaia, se deu no mesmo contexto da extração da madeira em toda a região sul e sudeste do estado do Pará. Além disso, ocorreu a partir dos anos 60 a construção de várias estradas, como por exemplo a BR-153, a Transamazônica,
a PA 279, a PA 150, que promoveu o bom na sociedade e na economia de Conceição do Araguaia. No sentido geral, os garimpeiros parecem formar um grupo isolado, tendo uma característica precária e passageira, como uma população de fronte. Porém, no sul do Pará, o garimpeiro se associa ao fazendeiro e ao conflito pela terra, pois participa de um processo de luta pela terra e busca estar sempre associado ao novo que acontece no garimpo e na madeira. Desse modo, o garimpo trouxe uma diversidade ligada ao capital e ao mercado. Na cidade de Conceição do Araguaia, o garimpo e os garimpeiros promoveram o novo na sociedade. Além da gastança e da farra nos botecos e cabarés, um movimento intenso ocorreu na política, na sociedade, na economia e na cultura da cidade, que é considerada a cidade do amor e da religião no sul do Pará. Ações diversas apareceram no interior da cidade, como, por exemplo, crescimento da infraestrutura, crescimento da malha urbana, maior dinâmica social, surgimento da violência urbana, questão da malária, crescimento da prostituição e questões sociais diversificadas que merecem mais pesquisa. De acordo com Dona Lourdes, uma moradora desse contexto, até o tempo do garimpo, a cidade era apenas um triângulo estrutural, formado por 3 ruas horizontais e 6 verticais, que abrangia do Canudinho até a Capelinha. Com o avanço do processo, a cidade começou a crescer em direção ao córrego Emerêncio e o São Luís, em direção à PA 150. Os garimpeiros, como um todo, promoviam um novo na cidade. A balsa tinha um movimento intenso, os hotéis e pousadas eram lotadas, os prostíbulos tinham uma movimentação intensa e as voadeiras não paravam. Muita gente entrava e saía da cidade, gastando, festando e praticando outros. Tudo com o dinheiro do garimpo. Era uma movimentação constante entre as ruas Couto Magalhães e a Norberto Lima. Gente rica, gente pobre, gente miserável, gente violenta e assim por diante, que marca todo um processo de migração. Era gente do centro-oeste, do nordeste, do sul e sudeste do Brasil, além do imigrante estrangeiro. Tudo isso em busca da utopia da riqueza fácil e rápida, lembra o saudoso Manelão. Conforme Ottaviani, um sociólogo brasileiro, ao longo dos anos 60 e 70, a economia e a sociedade de Conceição do Araguaia modificaram-se em ritmo cada vez mais rápido, e as modificações alcançaram progressivamente todas as relações e atividades sociais. Nada ficou à margem da modificação, nem a vida cotidiana do caboclo lá no campo, lá no meio do mato, nem os interesses econômicos e políticos dos donos do lugar. Na visão de Almeida, o garimpo em Conceição do Araguaia teve um benefício ambíguo, pois ao mesmo tempo em que trouxe um grande desenvolvimento para o local, originou um enfraquecimento de algumas atividades centrais para a economia e para a sociedade. Além de promover grandes questões sociais e ambientais, que até hoje se nota consequências, como por exemplo a questão da precária estabilidade familiar, pois o pai, que era garimpeiro, deixava a família por vários meses e a mulher tinha que se virar, o aumento, consequentemente, da prostituição e também, cita Manelão, a dificuldade de organizar o povo e a própria comunidade diante da utopia do ouro, que era muito forte nesse contexto. Enfim, sobre o intenso movimento econômico e social promovido pelo garimpo e pelos garimpeiros,
que marcou os anos dourados de Conceição do Araguaia, cidade transmissora da cultura e do amor no sul e sudeste do estado do Pará, muito se tem para pesquisar, para questionar em sua história. É isso aí, vamos que vamos. Aquele abraço, dê um joinha.